Oi, eu sou o Wallace, sou 365 dias gravando vídeos para desenvolver um hábito. E cara, eu tava ouvindo um podcast do Petri com o Edson, do Edson Castro, e eles estavam falando sobre como talvez a era do podcast estivesse acabando, tá ligado? Não no sentido de tipo assim, vai parar de ter podcast. Não, vai continuar tendo podcast, obviamente. Mas no sentido de que, tipo, cara, eu não sei se vocês lembram, mas há uns 2, 3 anos atrás, só se assistia podcast, tá ligado? Era basicamente podcast Casemiro. Então, tipo assim, principalmente na época do Flow. O Flow deu uma explodida fudida com os podcasts, principalmente aqui no Brasil, né? E teve uma época da internet que era só podcast, cara. Mano, o conteúdo que eu consumia durante o dia se resumia a ver cortes, tá ligado? Cortes de gente conversando, de, sei lá, todo tipo de pessoa falando sobre alguma coisa. E isso foi muito legal e foi uma quebra muito grande, porque esse lance de papo de bar que o Flow trouxe pro podcast deu uma desvirtuada muito foda, porque antigamente o que a gente tinha de gente foda sendo entrevistada era literalmente entrevistas. Então era uma coisa muito regradinha e tal. Você, sei lá, você nunca ouviria um neurocientista falando sobre ficar de ressaca num bar, numa entrevista convencional, tá ligado? Sendo que no papo real isso pode acontecer. E ele dá um jeito de associar essa ressaca no bar a algum tipo de informação que ele quer passar durante a entrevista, tá ligado? Cara, eu fico pensando o quanto eu não aprendi com podcast, tá ligado? O quanto simplesmente ver duas pessoas conversando me trouxe clareza pra minha vida e me fez entender coisas sobre mim mesmo que, sei lá, talvez eu simplesmente não conseguisse entender sozinho, tá ligado? Porque não que eu não teria essa capacidade, talvez eu acredito que eu teria, mas eu demoraria anos-luz de tempo a mais pra chegar às mesmas conclusões que eu cheguei em, sei lá, uma hora de um podcast foda, de duas pessoas fodas conversando, tá ligado? Podcasts como o do Sem Groselha, o do Lutz, mano, até o próprio Flow, tá ligado? Eu acho que dá pra colocar ele nessa bandeja também. São praticamente patrimônio público, tá ligado? Tipo assim, eles tinham que ser reconhecidos como patrimônio cultural. Cara, o que você pode evoluir ouvindo eles falarem? Só ouvindo as entrevistas que eles fazem, tá ligado? Com o pessoal da neurociência, com o pessoal de finança. Mano, cada uma daquelas conversas tem a capacidade de mudar a vida de alguém, tá ligado? Isso é muito foda, mano. É muito foda. Tipo, é um conteúdo que ele é transcendental, de certa forma, tá ligado? Porque se você realmente for uma pessoa disposta a aprender e ouvir, cara, você sai de um podcast transformado, velho. Mas eu realmente entendo por que eles estarem falando disso, cara. Eu acho que. Não que o nível da conversa diminuiu. Eu acho que você, vez ou outra, ainda vê podcasts que são muito foda, tá ligado? Mas, sei lá, eu sinto que tá cada vez mais difícil achar bons podcasts. Não no sentido de, tipo assim, não ter opção. Tem muita opção, mas é difícil você achar aquelas conversas tão fodas que você via sempre no começo, tá ligado? Talvez porque eu já tenha aprendido muita coisa. E aí, mais você sabe, mais é difícil você ser surpreso por alguma coisa, tá ligado? Mais é difícil te surpreender de alguma forma, porque, bom, você já tem muito repertório, né? Mas, vez ou outra, eu ainda consigo achar um podcast que me faz, sei lá, só pensar de uma forma diferente, mano. E eu acho isso muito foda, tá ligado? Você conseguir despertar na outra pessoa um ponto de vista do qual ela nunca vai ter. Eu não sei se vocês lembram de quando aconteceu aquele atentado do Hamas lá. Cara, eu meio que fiquei num hiperfoco dessa porra. Eu fiquei 12 horas, cara, ouvindo podcast sobre Hamas e Irã, essa porra, Irã, Israel. Pra tentar entender essa bagaça toda, tá ligado? E é disso que eu tô falando. É muito louco você poder se aprofundar numa parada desse nível sem ter que ler, sei lá, 300 livros, tá ligado? Porque, tipo, qual seria o outro jeito de eu aprender sobre isso, sobre por que esse conflito tá acontecendo, por que essa pessoa tá brigando? Cara, eu teria que pegar um monte de livro ou ir na internet estudar, sendo que no podcast dá pra eu, tipo, sei lá, fazer alguma coisa, arrumar a casa, colocar aquilo ali de fundo e eu tô captando informação, tá ligado? Mesmo sem estar sentado estudando de fato, o que é meio prejudicial, já que muito da informação que você coleta ela não é retida, mas ainda assim você tá captando alguma coisa, tá ligado? Eu saí desses podcasts, dessas 12 horas de estudos, vamos colocar assim, muito mais ciente e com uma opinião muito mais concisa sobre tudo isso. Porque quando você analisa a parada toda, você vê que é simplesmente pessoas com ideologias muito diferentes. Isso parece meio óbvio, já que é uma guerra, né? Mas, tipo assim, quando você olha para olhar, tipo, a fundo mesmo, a opinião deles nem é tão diferente assim, tá ligado? Eles só estão brigando por detalhes, por subtextos, tá ligado? É uma
parada tão ínfima, mas você entende por que ela acontece, tá ligado? Sendo que eu parti de um ponto que eu não fazia nem ideia do porquê, tá ligado? É muito bom você chegar a novos níveis de compreensão, mano. E eu acho que o podcast possibilitou isso pra todo mundo, cara. Você realmente consegue aprender sobre economia se você assistir podcast. Você realmente consegue aprender sobre como economizar se você assistir podcast. Você realmente consegue aprender sobre alimentação, sobre bem-estar, sobre... Cara, sobre qualquer coisa, cara. Tem podcast de tudo. E eu acho muito louco, cara, que... Cara, eu não consigo pensar que eu vivia num mundo onde isso não existia, tá ligado? Que há 20 anos atrás, quando eu ainda era uma criança, eu simplesmente não tinha opção de ouvir um especialista em nutrição falando sobre nutrição, a não ser que, sei lá, eu pagasse 200 conto pra ir num TED Talk, sei lá. Nem sei se paga pra ir no TED Talks. Mas, sei lá, pra ir ver alguma apresentação, alguma entrevista, tá ligado? Então, tipo, é muito louco. É muito louco, cara. E, mano, eu espero que role algum tipo de reaquecimento. Não sei se essa é a palavra. Eu espero que o podcast volte de alguma forma, cara. Porque eu acho que foi um puta jeito de evoluir muita gente e de conectar muitas pessoas, tá ligado? E eu espero que não seja algo que caia no esquecimento, porque se pá, talvez seja uma das melhores formas de entretenimento que existe na internet, assim, disparado, tá ligado? De toda a merda que existe na internet, tá, alguns podcasts entram aí como uma salvação. Até gringos, eu diria assim. Eu não assisto nenhum específico, a não ser o Joe Rogan, mas... Sei lá, tem uns que é muito foda também, tá ligado? Então, eu acho que é um conteúdo que vale a pena existir. E que vale a pena estar sempre no hype, tá ligado? É isso. Deixa o like aí. Falou.